Oi, gente, muito boa noite, tudo bem? Estou aqui para fazer hoje um raciocínio sobre dimensões. E se você estiver interessado nesse raciocínio, quiser seguir comigo nessa filosofia de boteco, estamos aí, tá bem? Bom, o assunto que eu quero falar hoje é especialmente sobre dimensões, porque, é, enfim, desde muito cedo eu tenho uns pensamentos que eu achava que, na verdade, são muito estranhos. E na noite passada eu tive uma experiência semilúcida com o meu pai que já é falecido. E daí eu fiquei com vontade de gravar um vídeo e falar sobre esses pensamentos que eu sempre tive associados a essa experiência semilúcida dessa noite passada, né? E basicamente é o seguinte, muito rapidamente, né? Eu nasci numa família de pessoas evangélicas, frequentei até a escola dominical na minha infância e depois, num dado momento, por volta dos 15, 13 anos, 12, 13 anos, 14 anos, eu me afastei da igreja e segui com as minhas próprias pernas por outros caminhos, né? Mas nunca tive preconceito contra outras seitas ou religiões, é, e tinha um pouco de medo em função do terrorismo que se faz contra é, essas religiões afro, né? Mas nunca tive problemas em frequentar outros espaços e outros cultos. Bom, em dado momento da minha vida, eu sempre comecei, por volta da minha adolescência, né, naquela fase de rebeldia, eu sempre começava a pensar a respeito de possibilidades, né? E sempre ficava imaginando o que acontecia, por exemplo, se eu, por exemplo, sei lá, fosse dormir e no dia seguinte eu acordasse no passado ou no futuro. Por exemplo, imaginando que, por exemplo, eu passasse pela porta do quarto e quando eu entrasse na porta do quarto eu estivesse em outro país, por exemplo. Né? Ou então entrasse na cozinha, na porta, passasse pela porta, a porta simbolizando um portal, e quando eu passasse por essa porta da cozinha, por exemplo, eu chegasse na sala de uma casa qualquer em outro país. E eu ficava sempre achando que isso fazia parte da minha mente, que era muito criativa e tal e tal. Mas a noite passada eu tive uma experiência semilúcida que teoricamente eu teria encontrado com meu pai já falecido. E, e de fato nessa experiência, né, é, eu abraçava o meu pai e o meu pai havia internado o pai dele numa cidade próxima do interior de São Paulo, né, como se fosse um asilo, uma coisa assim. E aí eu ia em visita ao meu pai, pedia para o meu pai encarecidamente que ele, não, isso é uma loucura, é o seu pai, é o meu avô, ele não pode ficar naquele asilo, eu vou buscá-lo e vou trazer ele de volta aqui para casa, que é um absurdo, como é que vocês deixaram isso acontecer e tal. Era isso que aconteceu na experiência. E aí, obviamente, acordei com aquela sensação, poxa vida, abracei o meu pai, mas meu pai já é falecido. E no caso, eu ia resgatar o meu avô, porém meu avô morreu em 79 e eu nasci em 74, então eu não me lembro do meu avô. Mas nessa minha experiência eu já era uma pessoa adulta, já dirigia e deveria buscar o meu avô que estava numa cidade do interior, internado. E daí eu acordei com essa sensação de, meu Deus, parece eu ter viajado no tempo, como se, por exemplo, como se fosse hoje, eu tivesse abraçado o meu pai e o meu avô estivesse vivo e internado numa cidade do interior, como se tivesse acontecido hoje. Né? Só que isso, meu pai morreu em 2017 e o meu avô morreu em 79, quer dizer, não haveria possibilidade nenhuma disso acontecer, pelo menos aqui no nosso mundo físico. E aí eu fiquei, né, ficou pululando na minha cabeça depois dessa experiência essa possibilidade de a gente viajar no tempo.
E eu me lembro, por conta disso, de toda a minha juventude, infância e juventude, nesses pensamentos que eu sempre tive a respeito das dimensões. E daí pensei, falei, poxa vida, seria interessante falar um pouquinho sobre essas dimensões, porque existe muita informação controversa a respeito disso, porque cada um, segundo a sua ótica, acredita que a coisa seja de um jeito. E de fato, né, é complicado se chegar a um consenso quando você tem a mente aberta, né, e ah, muitas das coisas não são é, cientificamente comprovadas, né? E aí, segundo a tese que a gente segue, que a ciência é a baliza do mundo físico, ou seja, é, né? Então, e aí, obviamente, a fé é a baliza, né, do mundo espiritual. E aí eu quis fazer uma coisa, né, fazer um arrazoado sobre esses pensamentos, para que a gente tenha um pouco mais de condição de analisar exatamente o que é essa questão das dimensões. Então, para a física, né, para a ciência no mundo físico, eu vou começar por aqui porque a gente está no mundo físico antes de tudo, né? Para a física existe essa questão das dimensões, que é uma definição de física, né, do nosso mundo real. Então, por exemplo, eles falam que a primeira dimensão é uma reta. Por quê? Porque o que a física entende como dimensão? É assim, tudo que eu posso pegar medida no espaço, ou seja, é, altura e largura, eu tenho duas medidas, altura e largura. Então seria uma coisa bidimensional. Tenho duas medidas, ou seja, duas dimensões. Quando eu faço uma reta, eu teria apenas uma dimensão. Então a primeira dimensão seria uma reta. O que eu faço numa reta? Eu posso fazer um ponto, um segmento de reta, eu posso fazer uma reta inteira e, obviamente, eu posso tirar um pedaço, tirar uma medida de um pedaço dessa reta. Então isso seria a primeira dimensão. A segunda dimensão teria que ter duas medidas, pelo menos. Altura e largura, por exemplo, né? E aí o tridimensional é quando eu tenho três medidas. Então, por exemplo, eu teria altura, largura e profundidade. Aí são três medidas. Então, por exemplo, quando eu tenho um objeto como esse, por exemplo, eu tenho uma coisa tridimensional, porque ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade. Então eu tenho uma coisa tridimensional. E na física moderna se fala ainda da quarta dimensão, que é um conceito mais complexo ainda, que eu não vou entrar aqui porque não vem ao caso. Mas para a espiritualidade, e por que eu estou falando de dimensão da física? Porque a gente também confunde muito as faixas vibratórias, né, com as dimensões. E aí, por exemplo, tem muitas linhas espiritualistas que falam das dimensões da Terra. Então, por exemplo, que seria a primeira, a segunda, e teoricamente nessas dimensões espiritualistas nós viveríamos na terceira dimensão. Não vou entrar aqui no detalhe, porque senão vai ficar uma coisa insuportável de se entender. Mas aí, para a gente que é estudante de espiritualidade, aí nós tivemos grandes sensitivos, né, que conseguiram elaborar teses, segundo eles, acompanhados por espíritos de alto desenvolvimento, de que nós teríamos então as faixas vibratórias. Então, teoricamente, nessas faixas vibratórias, nós teríamos diferentes tipos de atividades ou de espíritos ou de consciências que habitam essas faixas vibratórias e cada um tem a sua função, né? A sua função não, o seu processo evolutivo acontecendo dentro dessas faixas vibratórias. E para o espiritualista que segue a linha do Valdo Vieira,
e eu estou citando o Valdo Vieira porque é o pesquisador mais importante aqui no Brasil desse assunto, nós teríamos então 7 faixas vibratórias, né? 7 faixas astrais, né? Onde o corpo astral pode habitar, e 7 faixas onde o corpo mental poderia atuar, né? E aí, teoricamente, nós viveríamos aqui nessa primeira faixa vibratória, né? Ou seja, terceira dimensão, primeira faixa vibratória astral, e aí nós poderíamos ir para mundos de regeneração, que são terceira ou quarta faixa vibratória, né? A Umbanda, por outro lado, também tem uma ancestralidade muito forte e fala dessas faixas vibratórias como ainda as positivas, as negativas, a da esquerda e a da direita. E por aí vai, quer dizer, cada um, segundo o seu credo, ou a sua, né, segundo o seu credo, estabelece um conceito para para se situar nesse universo, né, que ele é infinitamente magnífico no sentido dos segredos e das coisas que existem para serem desvendadas. Eu, obviamente, vou falar me apoio nesse conceito espiritualista de faixas vibratórias que o Valdo Vieira coloca e que, teoricamente, para mim, eu estou na primeira faixa vibratória da terceira dimensão, né? E aí, pensando nesse conceito, né, dessa faixa vibratória, e associando ao pensamento, ao sonho lúcido que eu tive essa noite, eu fiquei pensando um viés aí que é interessante, que imagina o seguinte. Imagina que, eu vou dar um exemplo para tentar simplificar o que eu quero dizer, porque já está ficando caótico, mas imagina o seguinte, imagina que você tivesse um quarto e no seu quarto tivesse uma escrivaninha com um monte de porta-retratos com várias fotos de vários parentes seus já falecidos da sua família. E não precisa ser necessariamente todos falecidos, mas tinha alguns parentes ali falecidos. Quando você abre a porta do seu quarto, teria um corredor muito longo e escuro, onde não tem luz. E aí, num determinado momento, do outro lado, no final desse corredor que é longo, você chegaria num outro cômodo, num escritório, por exemplo, ou outra parte da casa. E aí, obviamente, você sai do seu quarto, observa essa escrivaninha, né? Vê todas aquelas pessoas, aqueles antepassados, pessoas vivas na atualidade, pessoas que já faleceram, enfim, toda a sua família está ali naqueles porta-retratos. E aí, quando você entra no corredor, depois de alguns segundos, você chega nessa outra parte da casa, nesse novo cômodo, e por acaso está todo mundo ali. Os que já partiram e os que convivem com você no seu dia a dia. E ali, em nenhum momento, essas pessoas vão questionar quem morreu, quem está vivo, enfim. Você simplesmente sai de um quarto onde você acredita que todos estão mortos e depois de passar por alguns segundos durante um corredor escuro, chegando do lado de lá, você encontra todas as pessoas que você sabe exatamente quem são, como reagem, você já imediatamente toma consciência de todas as relações que você estabeleceu com cada uma dessas pessoas, e aí você simplesmente fica pensando assim, mas meu Deus, o que é a realidade? Por quê? Porque é muito agradável, obviamente, você encontrar pessoas que já partiram. Né? Por exemplo, aquele vô que você amava muito, que morreu e tal. Você fala, bom, então, enquanto eu estava no quarto, ele era morto. Mas a partir do momento que você atravessa esse corredor e chega do outro lado, ele está lá, conversa com você, está jantando na mesa, e aí você fica pensando assim, oi? O que aconteceu? Será que... Qual das duas situações é a real? Ou seja,
qual eu estou, qual eu quero habitar, qual eu gostaria de habitar, né? E isso realmente dá um craque na nossa cabeça. Quando a gente tem experiências projetivas, é isso que acontece. Por quê? Porque geralmente quando você sai do seu corpo, você deixa o seu corpo dormindo na cama, o que vai acontecer é que você vai ter uma noção muito mais clara de inteligência, de percepção, de consciência. Você fica muito mais desperto do que aqui no mundo físico, né? É lógico que existem vários níveis de consciência que você pode sair quando você sai do seu corpo, mas de um modo geral você sai muito mais consciente do que você está aqui, muito mais inteligente do que você está aqui agora. E aí, obviamente, você deve ficar pensando assim, meu Deus, qual é a realidade? Porque se aqui eu tô meio apagadão, como se eu tivesse tomado, sei lá, um litro de vinho, e aí quando eu chego do lado de lá eu tô muito mais clarividente, muito mais atento, muito mais esperto, muito mais tudo. E aí você fala, meu Deus, o que é a realidade? E aí eu coloquei esse exemplo porque, obviamente, esse corredor, né, para você passar por dentro desse corredor, você vai gastar um tempo para você fazer isso. E esse apagar de luzes, vamos chamar assim, pode ser qualquer evento na sua vida. Imagina que você está dirigindo seu carro, você sofre um acidente e quando você abre o olho, as coisas mudaram. E eu não estou falando aqui de morte do corpo físico. Simplesmente, sei lá, você teve uma avaria no cérebro, pode ser que você continue nesse plano, mas o teu jeito de perceber as coisas mudou. Entende? Então, eu sei que é meio absurdo essa propositura desse raciocínio, mas é uma coisa para a gente exercitar a mente, né? E da mesma maneira, existem N situações onde você poderia sair de um lugar e ir para outro lugar, né? Ou seja, de você sair de uma faixa vibratória e ir para outra faixa vibratória, onde os acontecimentos são paralelamente diferentes. Ou seja, tudo parecido, mas você fica em dúvida sobre o que é realidade, né? E aí isso vai te gerar uma confusão muito grande. E onde é que eu quero chegar com esse conceito? Porque na minha cabeça, esses portais dimensionais, eles podem ser abertos enquanto você vai dormir na sua cama. E aí, imagina que você vai dormir e quando você muda de faixa vibratória por opção, ou seja, você faz toda uma preparação para mudar de faixa vibratória, ou seja, ter uma experiência astral ou mental, né, ou causal, não importa, que são outras faixas vibratórias ainda, e você habita esse lugar, aí realmente você vai ficar bastante perturbado com essa ideia de o que é a realidade. O fato é que enquanto nós estamos em corpo físico, o corpo físico ele requisita a gente o tempo inteiro. Porque o corpo dói, o corpo cansa, o corpo precisa comer. Não é verdade? E se você não executa, né, não participa dessas requisições do seu corpo, obviamente você vai se sentir mal, você vai se sentir doente, vai ficar fraco, vai ficar muito perturbado, né? Por exemplo, imagina que você fique muitos dias sem dormir, né? Isso vai te levar à morte com certeza, mas essa agonia ela vai durar por um tempo. Então essa requisição, né, essa coisa do corpo variar fazer a sua consciência variar na medida que ele sofre, isso na verdade te dá uma noção de aterramento, te dá uma noção de que realmente você está vivo aqui e que você pertence a esse lugar, porque aqui você tem uma coisa extremamente densa que é o seu corpo. Por exemplo,
experiências relatadas por muitas pessoas que têm experiências fora do corpo, por exemplo, já tomei chicotada lá fora, já tomei tiro lá fora, o espírito me agrediu, o espírito comeu a minha mão, mastigou a minha mão. E aí você volta numa outra experiência, num outro dia, e tua mão está lá de novo, né? Quer dizer, a tua mão se reconstruiu. Por quê? Porque o corpo astral ele é muito mais sutil do que o corpo físico. E isso, né, o estudo da projeciologia explica muito bem como é que estão colocadas esses pesos, essas dimensões e essas coisas, né? Então, por exemplo, o corpo físico extremamente denso, depois o corpo energético um pouco mais sutil, depois o corpo astral um pouco mais ainda sutil, e assim a gente vai se utilizando até chegar no corpo causal, né? E aí, obviamente, na medida em que você vai mudando de faixas vibratórias e passando por faixas vibratórias mais sutis, onde a frequência é mais alta, naturalmente as regras de sutilidade vão mudando, né? Então, por exemplo, dizem, né, ainda não experienciei isso, mas dizem que durante o exercício do corpo mental, passado e futuro estão presentes na mesma situação, né? O tempo deixa de ser um elemento importante. Então você teoricamente poderia estar no passado ou estar no futuro. A questão é que atualmente, né, no nosso nível de consciência físico, não nos permite compreender sequer a quarta dimensão, né? Ainda. É bem difícil para uma pessoa normal compreender essa quarta dimensão. E ainda tem a quinta, sexta, sétima e por aí vai, né? Isso na física do mundo físico. Mas espíritos de alta evolução já pregoaram e já colocaram em vários livros, através de médiuns e pesquisadores muito sérios no Brasil e no mundo, a disposição dessas faixas vibratórias, e que provavelmente vai demorar muito tempo ainda para a nossa ciência física conseguir provar isso, né? E aí acaba virando um elemento de fé. Mas eu queria colocar aqui esse ponto de raciocínio, que eu sei que parece meio confuso, mas de fato abrir precedente para a nossa percepção do que é a realidade, né? Porque se a gente acha que viver nesse mundo colecionando dinheiro para ter uma vida melhor, não sei o que lá, que é completamente normal e justo, né, que isso aconteça, porque a gente precisa cuidar desse corpo que nos requisita o tempo inteiro. Se a gente acha que só isso é a realidade, essa realidade é uma realidade que se esborou muito fácil. Por quê? Porque a gente faz tudo por esse corpo e esse corpo morre. E isso, no meu ponto de vista, é uma coisa bem sórdida, né? É uma coisa bem sórdida. Mas, ao mesmo tempo, se você começa a imaginar que, se isso for apenas uma experiência que pretende inserir no seu subconsciente conhecimentos, situações e coisas que vão ser úteis para você em algumas das outras dimensões que você habita, isso pode ser muito potente. E aí sim justifica o fato de você não se lembrar de nada. Eu não sei de nada. Eu estou praticamente apagado, como se isso aqui fosse a minha realidade. E obviamente nada mais interessa, só isso aqui nesse momento. E aí a gente começa a olhar por um viés que é o viés emocional. Por quê? Porque se o corpo morre, o que é que acontece com a gente durante a nossa estada aqui nesse planeta? Basicamente, quando a gente se relaciona, a gente coloca à prova, né, tudo o que a gente pode perceber no outro. E aí os desafios emocionais são muito grandes, porque
se envolvendo, se relacionando com outras pessoas, pode ser com o patrão, pode ser com a mulher, com a esposa, não importa, com o filho, com o neto, com o bisneto, com quem você quer, com o feirante, se relacionando que você vai ter desafios emocionais. E esses desafios emocionais, logicamente, vai mexer no nosso consciente, nos fazendo sentir culpa, às vezes nos fazendo sentir raiva, às vezes nos fazendo sentir sei lá, qualquer um dos sentimentos que obviamente vai forçar uma autorreflexão. E aí, se você obviamente quiser terminar com o sofrimento emocional, obviamente você só pode capitular esse sofrimento emocional, quer dizer, só pode passar por cima dele se você fizer uma autoterapia, ou seja, se você trabalhar esses pensamentos, por que eu sofro? Por que eu estou mal? Por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo por causa disso, mas por quê? Né? Ou seja, é nesse embate emocional que a vida nos faz um convite para que nós reflitamos sobre como a gente está vivendo. Mas será que eu estou triste porque eu não consigo enxergar que eu poderia mudar de repente? Então aí, no meu ponto de vista, acabo chegando à conclusão de que o nosso desafio é puramente aqui emocional, né? Então, nós vivemos uma vida, cuidamos do nosso corpo, alimentando esse corpo para simplesmente desenvolver o nosso lado emocional. Porque, obviamente, esse lado emocional vai mexer com a nossa consciência o tempo inteiro. E aí, o amadurecimento, ou seja, o desenvolvimento da nossa consciência, né, provavelmente nos faz evoluir para atingir um outro ponto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Imagina que você estiver passando na rua e você vê uma pessoa, um morador de rua, está lá, morando ali, tal. Aí você passa, simplesmente ignora essa pessoa, fala, ok, a pessoa está ali, nem vi, né? Ou ela bate no vidro do carro, você simplesmente ignora, certo? Ok. Mas imagina que essa pessoa fosse, sei lá, a sua irmã, que por algum motivo se perdeu na vida, preferiu morar na rua e agora está toda lascada, ela não percebe, vai lá, bate no vidro e a hora que você baixa o vidro é a sua irmã. Será que seu comportamento seria diferente? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, simples exemplo, que é o quê? Que essa nossa consciência, ela é seletiva. E aí, obviamente, né, a gente só consegue desenvolver essa consciência na medida em que ela é estimulada de algum jeito. Então, quando o nosso emocional pende na balança, obviamente a gente tenta resolver a coisa emocionalmente. Ou seja, essa nossa vivência emocional no plano físico simplesmente vai estimular nossa consciência a agir em prol de uma coisa ou de outra. Né? E o que isso tem a ver com todas as dimensões possíveis, que é o tema desse vídeo? Basicamente que se a nossa consciência atual aqui do corpo físico acredita que tudo vale a pena aqui, porque tudo é isso aqui, e tudo que eu sei, que eu existo, que eu posso praticar e que é isso aqui, aí obviamente eu vou ficar muito preocupado comigo, extremamente preocupado comigo, porque eu acho, eu preciso, sei lá, ter segurança, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser, ou seja, eu vou dar um valor ao meu ego. Então aí obviamente eu preciso ter as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas, as melhores comidas, os melhores homens, as melhores mulheres, as melhores tudo, o tempo inteiro, né?
Ao passo que quando você começa a desenvolver a sua sensibilidade e a sua consciência, obviamente você começa a olhar para os lados e perceber que você, na verdade, não é tão grande assim e nem tão importante assim. Né? Lembra que eu falei da consciência seletiva? E aí, ao passo que você começa a perceber, poxa vida, eu poderia estar deitado naquela sarjeta se algumas coisas não tivessem funcionado na minha vida. E aí eu acho que com o desenvolvimento o desenvolvimento da amplitude da nossa consciência, né? Quer dizer, quando você começa a abarcar coisas maiores, assim, né? Outras possibilidades, naturalmente você está se desenvolvendo a sua consciência. E aí, provavelmente, a gente começa a entrar em outras faixas vibratórias. A gente consegue ter noção e consegue compreender que existem outras coisas em outros lugares, né? E outras possibilidades. Aí, de repente, a gente começa a sentir a dor do outro, a gente começa a sentir a fome que o outro sente, quer dizer, não no seu corpo físico, mas a sua consciência já entendeu que aquilo é uma situação horrível e que ninguém deveria sentir aquilo. E aí, obviamente, na medida que você vai dilatando essa sua consciência, obviamente, eu acho que essa energia que, em torno de você, né, ela vai se expandindo. Essa inteligência, essa percepção, essa sensibilidade, ela vai se expandindo. E aí, obviamente, talvez por conta disso a gente consiga atingir outras realidades. E essas outras realidades, obviamente, vão ter níveis de evolução diferentes, porque elas fatalmente irão desafiar a nossa consciência. Da mesma maneira que, se a pessoa que bate no vidro do meu carro, eu abro o vidro e é a minha irmã, eu tenho que pensar, meu Deus, como é que eu ajudo a minha irmã que está morando aqui na rua? Isso é um ponto. Isso é um estímulo à nossa consciência desenvolver. Da mesma maneira, se você tivesse capacidade de perceber coisas mais sutis e mais amplas, talvez você conseguisse se preocupar em tentar reverter uma situação desagradável em alguém, para alguma situação, para alguém. Imagina, por exemplo, espíritos evoluidíssimos, como Buda, como Jesus, o nível de preocupação que eles têm com, não com uma pessoa que bate no vidro, mas com milhares ao mesmo tempo. Imagina, por exemplo, um espírito que toma conta de uma família, né? Um espírito mais ligado a uma determinada família e que tem a preocupação de manter aquela família unida, e unida no sentido consciencial, ou seja, um preocupado com o outro, um cuidando do outro, para que esse grupamento espiritual não possa sucumbir quando entra na experiência da carne, entende? Ou seja, ele entende que é uma família espiritual, deve ter um líder espiritual ali, né, uma pessoa mais sensível, que vai ajudar todo esse grupo karma se desenvolver, né? Então, obviamente, na medida que você vai desenvolvendo a sua consciência, a sua percepção vai dilatando e você naturalmente consegue perceber outras realidades, né? E talvez isso seja, na verdade, a causa da nossa limitação, da nossa cegueira consciencial. Talvez a gente fique pensando aí que a gente vive falando de ET e tem fake news pra caramba por aí, mas talvez a gente nunca viu consciências mais evoluídas porque a gente não consegue ver mesmo. A gente não vai ver porque a nossa limitação consciencial é muito gigante. A gente só pensa no nosso umbigo. E aí, obviamente, se a gente não consegue se desenvolver a ponto de perceber o que está além do muro da nossa casa, por exemplo, e aí, né, só para ratificar esse exemplo e essa tese do meu vídeo, a gente acha que, né, assim, beleza, a gente é um corpo e a gente tem um espírito, ou uma consciência, você chama do que você quiser. E aí você dorme e isso apaga?
Quer dizer, a partir do momento que eu durmo, eu apago. Beleza, teu corpo precisa descansar, mas o teu espírito não, tua consciência não. E a tua consciência fica fazendo o quê? Ela fica ali dormindo, ela fica apagada, o que, que acontece com ela? Né? Então, assim, teoricamente, eu teria as minhas 18 horas de atividade no corpo e mais algumas horas de atividade consciencial, onde o corpo está apagado, porque ele está dormindo, e a consciência não. O que, que essa consciência fica fazendo? E aí, será que não seria o caso de começar a despertar, né, fazer um raciocínio para despertar essa consciência, para que você conseguisse se manter ativo mesmo com o corpo dormindo? Para que você conseguisse perceber outras realidades, outras coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, em outras faixas vibratórias, né? Então, concluindo esse raciocínio, que é a gente precisa sim entender as faixas vibratórias, as dimensões, mais ou menos como elas funcionam, para que a gente tenha condição primária de falar, beleza, eu estou nesse lugar, como que eu faço para chegar naquele lugar? E aí, obviamente, buscar esse caminho que existem milhares de proposições e credos. Mas, de um modo geral, a busca deve ser permanente, né? E aí a gente, obviamente, deve procurar sim encontrar esse caminho e realmente despertar essa consciência, porque ela obviamente vai fazer a gente enxergar muito mais do que a gente enxerga hoje. Então, esse é o vídeo de hoje. Né? Eu sei que foi bem denso, assim, eu não sei se eu consegui ser claro no meu raciocínio, mas espero que isso te ajude de algum jeito a participar desse raciocínio. Valeu, gente, fico por aqui, até mais.